Chegamos no último episódio da série de mensagens, O Deus de. Ao longo dessa série, nós trabalhamos a história de alguns personagens bíblicos e a ideia foi justamente a gente trilhar esse caminho de conhecimento do Senhor, olhando para a história de alguns personagens sobre os quais a gente falou. No primeiro dia, falamos sobre Jacó e o poder de Deus de transformar um homem que enganava as pessoas em um homem de Deus, saindo de Jacó para Israel, o pai das 12 tribos mais importantes que já passaram na terra. No segundo episódio dessa série, nós falamos sobre Davi, e sobre como Deus também é especialista em pegar homens comuns, como Davi, um pastor de ovelhas, e transformar a história em um homem extraordinário, como o maior rei da história de Israel. No domingo passado, a pastora Cacá, quem pregou aqui, e falou sobre Maria, como Deus tem o poder de transformar e de elevar os nossos sonhos. Talvez o sonho de Maria fosse ser mãe de um pequeno bebê, mas Deus a tornou mãe do Salvador da humanidade. E hoje, eu ainda não vou falar quem é o de hoje, fazer suspense, apesar de estar nas nossas redes sociais, você já saber quem é, mas eu vou fazer suspense. Se eu pudesse resumir essa série em uma única palavra, eu resumiria na palavra transformação, porque nós vimos o poder de Deus para transformar a história de qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer classe social, em qualquer época da história da humanidade. E eu creio muito, irmãos, que a igreja precisa ser esse lugar. A igreja precisa encarnar essa realidade de que aqui é o lugar da transformação. Eu entendo que o governo tem muitos poderes, eu entendo que muitas ONGs fazem um trabalho muito importante, mas eu acredito que nada se compara ao poder manifesto na igreja de Jesus, não por conta da placa, mas por conta de Jesus. E a igreja tem que entender que nós precisamos ser essa plataforma de transformação para todos os povos. Esse é o lugar onde as pessoas chegam de um jeito e elas precisam sair de outro. Nós chegamos aqui com uma carcaça e nós precisamos sair daqui melhores. Pensando nisso, e antes de entrar no personagem de hoje, eu quero te contar uma história que eu conheci essa semana, a história de um homem chamado Nick Cruz. Eu trouxe a foto dele aqui. O Nick, ele nasceu em 1938, lá em Porto Rico, e ele teve uma vida muito difícil, uma vida numa família muito disfuncional. Ele sempre foi envolvido com muita violência, muitos abusos físicos e emocionais, que desencadearam muitos problemas na sua adolescência e na sua juventude. Ele também fazia parte de uma casa onde a bruxaria e o ocultismo eram muito frequentes. Quando foi na sua adolescência, ele começou a se envolver na criminalidade, porque era o que ele via dentro de casa, um lar abusivo e violento, e ele se envolveu também com a violência fora de casa. Em 1950, ele se tornou o líder da gangue mais famosa de Nova York. Ele saía nos jornais e ele era conhecido pela sua brutalidade. O Nick era conhecido porque ele não tinha remorso nenhum. Então ele matava as pessoas e para ele tanto faz como tanto fez. Ele não se importava nem um pouco. Até o dia em que ele conheceu um pastor chamado David Wilkerson, que é esse pastor aqui do lado direito. O pastor David um dia recebeu um chamado de Deus, e o chamado de Deus era o seguinte: David, você é o homem escolhido para ir lá falar com o Nick. Imagina a loucura, Deus mandando você falar com um dos caras mais perigosos de Nova York. E aí ele disse assim: se Deus está mandando, eu vou. E ele foi conversar com o David. Você deve imaginar que o David não recebeu ele, com o David não, com o Nick. Você deve imaginar que o Nick não recebeu ele. Meu amigão, tudo bem? Não, pode entrar, fica à vontade. Não, ele foi recebido com represálias, com muitos problemas. Mas ele insistiu em dizer: Nick, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Resumo da história: depois dessa conexão que Deus fez entre o Nick e o David, em um determinado momento, o Nick entregou a vida dele para Jesus e abriu o seu coração para aquela transformação que Jesus queria fazer. E hoje, o Nick
se tornou, desde essa época, um grande evangelista em nível mundial, e ele percorre o mundo contando o seu testemunho, falando daquilo que Jesus fez, da transformação que Jesus realizou, principalmente falando para jovens em situação de vulnerabilidade social. A história do Nick e do pastor David, ela é escrita num livro, é um clássico, né? Chamado A Cruz e o Punhal. Alguns de vocês já devem ter conhecido, mas se não, pesquisem aí depois, é um livro muito antigo, lá você vai conhecer a história dele com mais profundidade. A história do Nick, irmãos, é um exemplo de que Deus pode transformar a história de qualquer pessoa. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Deus pode transformar a história de qualquer pessoa. E o personagem com o qual nós vamos terminar essa série, de certa maneira, se parece com o Nick, e hoje nós vamos falar sobre o Deus de Paulo. O Deus de Paulo. Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Atos 9, 1. O Deus de Paulo. O legal das séries é que a gente vai, pelo menos eu, né? Eu tenho que estar aqui todo domingo, no caso, né? Mas se eu não tivesse, eu ia ficar pensando, puxa vida, eu não quero perder nenhum episódio. Porque você perde um episódio, aí você fala, pô, mas o que o pastor falou sobre o Deus de Maria? E você fica pensando. Ou você vai ouvir na internet, né? Agora a gente está chique. Atos capítulo 9, versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu que lhe desse cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Até aqui. Irmãos, antes de entrar mais profundamente na história do Paulo, eu preciso dizer para você que a gente acabou de ler a história de um homem chamado Saulo. E assim como aconteceu com Jacó, o Jacó, ele começa como Jacó, mas ele termina como Israel, né? Uma mudança de nome ali. Na história de Saulo, teologicamente falando, algumas pessoas vão defender a ideia de que foi isso que aconteceu. O Saulo é o antes de Jesus, o Paulo é o depois de Jesus, uma mudança de nome. Só que, eu respeito quem pensa assim, tá tudo certo, não muda muita coisa assim na nossa vida. Mas, uma outra linha teológica vai dizer que não é muito bem isso que acontece, que Saulo e Paulo são basicamente a mesma coisa. Mudam uma letra ali, no original é praticamente igual. Então, eu não vou me apegar hoje, nessa pregação, em falar sobre isso, tá bom? Então, toda vez que você lê, ou eu falar Saulo ou Paulo, a gente está falando da mesma pessoa, em momentos diferentes aqui da história. Mas vamos bater aqui o martelo de que a gente vai falar só sobre o Paulo hoje, que é um nome mais famoso, tá bom? O Paulo, ele era filho de pais judeus. O Paulo é descendente, toda a sua família, descendente da tribo de Benjamim, uma das famílias mais, ou uma das tribos mais respeitadas dentre as 12 tribos de Israel. Como um bom judeu, o Paulo, ele cresceu sendo ensinado desde muito novo sobre a cultura judaica, porque era a religião de Paulo. Assim como a gente cresce sendo aqui na igreja, sendo ensinados desde pequeno sobre o cristianismo e sobre a história de Jesus, o apóstolo Paulo, quando pequeno, aprendia sobre o judaísmo e sobre o Deus de Israel. Isso era padrão. Agora, é importante a gente saber que a criação de um menino judeu, ela muitas vezes é mais intensa e mais profunda do que a criação de um menino ou de uma menina nos nossos dias. Porque a formação de uma criança judia, ela era completamente voltada para a compreensão das leis judaicas, do ensino do Senhor, do ensino da Torá, daquilo que os profetas falavam. Então, todos os dias, aqueles jovens eram ensinados a serem judeus, sem negociação. Não tinha aquilo assim, o cara é judeu, mas quando ele crescer, ele pode... Não!
isso não fazia o menor sentido para aquelas pessoas. Alguns textos bíblicos vêm dizer que o Paulo, ele cresceu aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um dos professores mais respeitados daquela época. Então, eu estou contando tudo isso para dizer que mais judeu no seu DNA, impossível. Porque o Paulo cresceu numa família judia, ele cresceu aos pés de um dos melhores professores judeus, ele é de uma família que tem nos seus antepassados uma das melhores, entre aspas, tribos de Israel. Então o Paulo, ele cresceu aprendendo a ser um homem seriamente comprometido com Deus e com a sua religião. O problema é que ao passar do tempo, o Paulo, que era até agora um homem muito devoto da religião da sua família, muito rendido em cumprir a vontade do Senhor, em aprender sobre a lei, ele começou a se transformar num homem descontrolado. Ele não era mais tão devoto e apaixonado assim por Deus, ele começou a, em nome da lei judaica, começar a fazer de tudo, inclusive, se precisar, ele queria matar também. Então, ele se descontrolou, descompassou ali na vida. Alguém que começou como um autêntico religioso, alguém que tinha um interesse genuíno em descobrir a vontade do Senhor, sem perceber, ao longo do tempo, foi se envolvendo num legalismo, numa religiosidade fria, e se tornou um brutal assassino, a ponto de mandar prender e matar as pessoas. É só você ler ali os escritos de Atos, principalmente a partir do capítulo 8, e você vai perceber de quem que a gente está falando. É justamente dentro desse contexto que está o texto que a gente leu. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ido para o céu, a igreja estava começando a dar sinais de que ia prosperar, a igreja estava começando a mostrar a que veio, e esse crescimento, apesar de modesto, chamou a atenção de Paulo, e o Paulo começou a dizer assim, eu preciso parar com esse crescimento. Por quê? Porque esse Deus que eles estão pregando não é o meu Deus. Eles estão falando sobre um Jesus que veio de Nazaré, não vem nada de bom de Nazaré. Jesus, esse cara veio de uma família muito humilde, e ele vem dizer que ele é o rei, que ele é o salvador da humanidade, que ele é o Messias esperado. Não, a gente tem que acabar com isso. Por quê? Porque o Paulo, ele parecia com muitas pessoas que a gente conhece, e é muito triste dizer isso, porque para Paulo, qualquer coisa que fosse diferente daquilo que ele acreditava, precisava ser combatida. Qualquer pessoa que pensasse diferente de Paulo, não merecia viver, tinha que morrer. Irmãos, não é por acaso, eu sou muito intencional nisso, que eu cito o nome de tantas igrejas aqui com tanta frequência. Toda oportunidade que eu tenho de orar por alguma igreja aqui, eu oro, pelas igrejas da cidade. Por quê? Porque não é porque alguém pensa diferente da gente, que essa pessoa precisa morrer, e a gente não pode se envolver e acabou. Não. O apóstolo Paulo, ele queria matar todo mundo que pensava diferente dele. E é nesse cenário que ele se disponibiliza para literalmente ser um caçador de cristãos. Ele fez uma articulação com o sumo sacerdote, pediu uma carta autorizando ele a prender os seguidores de Jesus. Então, por onde ele passava, ele queria prender e queria matar. Enfim, o Paulo, ele estava tão comprometido em acabar com os cristãos, que o texto bíblico vai trazer uma expressão muito diferente, olha só. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. É forte, né? Respirar ameaças de morte. Mas eu confesso que eu não entendi muito bem na primeira vez que eu li, aí eu fui pesquisar, para entender melhor o que era esse respirar ameaças de morte. Essa é uma expressão grega usada geralmente para descrever o seguinte, olha só. Quando fala sobre respirar ameaça de morte, a gente está falando sobre uma fera selvagem que furiosamente extermina o corpo de uma presa. Você já viu o Discovery lá, o Animal Planet? Quando você vê uma fera cercando, um leão cercando esqueci o nome dos bichos que o leão caça? Qualquer bicho, na verdade, né? E aí o leão vem, sabe aquele bicho babando assim, e respirando forte, para falar, vou acabar com esse bicho agora e vou comer cada pedaço dele. Significa que para os primeiros cristãos que se encontravam com Paulo, Paulo parecia muito mais um bicho selvagem do que gente.
E essa alma de animal, de uma fera selvagem, foi construída simplesmente porque ele não podia acreditar que Jesus era o Messias. E é num momento como esse, dessa loucura, dessa selvageria de Paulo, dessa fera indomável, que algo impressionante acontece, algo que nenhum dos discípulos podia acreditar, algo que provavelmente nenhum de nós poderia acreditar se estivéssemos lá. O mesmo Deus que transformou a história de Jacó, o mesmo Deus que transformou a história de Davi, o mesmo Deus que transformou a história de Maria, o Cristo que decidiu amar as pessoas que a gente achava que ele jamais conseguiria amar, esse mesmo Deus agora se encontra com Paulo, com essa fera selvagem descontrolada. E aí a cena é o que a gente tem aqui, olha só. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aconteceu com Paulo, irmãos, o mesmo que acontece com todo aquele que tem um encontro pessoal com Jesus. A fera agora estava no chão. Aquele que era indomável agora estava prostrado, manso, domado. Aquele que prendia cristãos, Diogo, agora ele está preso pelo Cristo dos cristãos, sem nenhuma algema, caído no chão. Aquele que colocava as pessoas em prisões, agora estava dominado pelo Senhor. Agora eu quero fazer um parênteses aqui, porque a história está cheia de pessoas como Paulo. Nós conhecemos pessoas como Paulo, e normalmente nós somos pessoas como Paulo, gente que estava perdida e que teve a sua vida transformada, pessoas que mentiam, pessoas que matavam, pessoas que roubavam, pessoas que adulteravam, pessoas que enganavam, e às vezes o que me impressiona e me traz uma certa tristeza, é que a ênfase do testemunho está sempre no velho homem, e não no novo homem. A ênfase do testemunho está sempre na velha mulher e não na nova mulher. Parece que a gente tem prazer em falar quem nós éramos longe de Jesus e pouco prazer de contar aquilo que Jesus fez. Parece que a gente mostra para as pessoas muito mais a nossa versão anterior e esquece de mostrar que a nossa versão atual é muito melhor do que a anterior. Então, irmãos, nós precisamos sim lembrar de onde Jesus nos tirou. Nós precisamos lembrar de quem nós éramos antes de Jesus, mas tudo isso não pode superar a história que Deus está escrevendo hoje na nossa vida. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Não pode, porque senão a gente vai ficar tão preso a quem nós éramos e a gente para de mostrar para as pessoas que Jesus transforma. Eu creio que esse é o grande cerne do Evangelho. As boas novas do Evangelho são boas novas de transformação, de gente que era de um jeito e que agora mudou. Isso é testemunho. Testemunho é quando as pessoas olham para a nossa versão anterior e elas comparam com a nossa versão atual e dizem: meu, alguma coisa muito maluca aconteceu, porque a Mariana que eu conheço hoje não é a Mariana que eu conhecia antes. A Patrícia de hoje mudou. Lembra da história de Jacó? No primeiro episódio, o Jacó vai no Val do Jaboque, aí quando ele chega lá, ele tem um encontro com Jesus, ele chega reto e sai mancando. Eu quero trazer uma frase que marcou aqui o meu primeiro sermão nessa série. O verdadeiro encontro com Jesus é revelado quando a gente passa a andar de um jeito diferente. As pessoas têm que conseguir reconhecer mudança na nossa vida, mudança no nosso jeito de falar, mudança no nosso jeito de andar. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus. E elas têm que saber que o mesmo Jesus que teve um encontro com Paulo é também o Jesus que passou no nosso caminho e mudou a nossa história. E aí ele mudou o nosso jeito de falar, ele mudou o nosso jeito de pagar a conta, ele mudou o nosso jeito de andar, ele mudou o nosso jeito de conversar, ele mudou as nossas relações. É justamente isso que a gente vai descobrir na vida de Paulo, irmãos. A gente vai descobrir que Paulo, a vida dele não acaba no encontro com Jesus, muito pelo contrário. Quando Paulo conhece Jesus, a vida dele começa a acontecer de verdade. O Paulo teve esse encontro com Jesus e 3 coisas básicas aconteceram na vida dele, e eu creio que podem acontecer com a gente também, fechando essa série de mensagens. É sobre elas que eu quero falar hoje. Primeira coisa que aconteceu: de um agente de morte, o Paulo se tornou um pregador do Evangelho. De agente de morte, Paulo se tornou um pregador do Evangelho. Irmãos, o Paulo teve um encontro com Jesus, um encontro transformador.
E a partir desse encontro, falar de Jesus se tornou uma prioridade para Paulo. Porque esse encontro transformou a identidade de Paulo. Esse encontro transformou o propósito de vida de Paulo. Aquele que antes era um agente de morte, que assinava a carta para perseguir os seguidores de Jesus, com um suposto zelo pela sua fé, agora ele tem um estilo de vida diametralmente oposto àquilo que ele vivia antes. Olha que coisa de louco. Porque o Paulo foi de alguém que perseguia os cristãos para um seguidor de Jesus. Ele foi de alguém que falava mal de crente, tipo nós às vezes, antes, não hoje. Alguém que odiava os cristãos, para alguém disposto a sofrer por Cristo. Algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre Paulo, porque pensa assim, pô, se o Paulo mandava matar, ele era mundano, ele não era seguidor de nada, ele não era de Deus. Muito pelo contrário. Paulo era judeu, como a gente falou, seguidor da lei, e por ser um seguidor da lei, ele acabou colocando a lei acima do amor, e perseguindo o próprio Deus em nome de Deus. O Paulo entrou numa religiosidade tão maluca, que ele começou a perseguir Deus em nome de Deus, a ponto de quando ele está caído no chão, o que acontece? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E aí Jesus fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. Quer dizer, em nome de um suposto zelo pela lei, Paulo, você está perseguindo o próprio Deus. Sabe, irmão, será que não somos assim muitas vezes? Eu entendo que a gente tem que defender a nossa, entre aspas, religião. Eu entendo que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita. A Bíblia diz que você tem que estar pronto a todo tempo para responder às pessoas a razão da sua fé. A gente tem que dizer, por que você vem para a igreja? Por que você toma ceia? A gente tem que ter na ponta da língua as razões pela qual a gente acredita no que a gente acredita. Mas em nenhum momento isso pode superar o amor. Porque senão, em nome de Deus, a gente mata as pessoas. Em nome de Deus, a gente afasta pessoas que deveriam estar do nosso lado. Por um suposto zelo, a gente começa a dizer, não, esse tipo de gente não pode entrar aqui. Por quê? Porque tem um limite na casa de Deus, não dá. Não dá para qualquer pessoa, de qualquer, não, entrou, então tem que, aí a gente começa a querer ser detentores da salvação. Então a gente começa a dizer, não, fulano, certeza que não foi. Não, fulano foi para o céu sim. Não, não foi. Olha o que ele fazia, olha como morreu. Não, eu acho que ele foi. Não, acho que ele não foi. Sendo que, na verdade, quando alguém me pergunta isso, né? Você acha que o João foi para o céu? Eu falo assim, cara, salvação não é meu departamento. O meu departamento é até a porta da salvação. Então, o meu papel é pegar as pessoas e ajudá-las. Eu aperto o interruptor, acendo a luz, aí elas vão chegar até aqui, ó. Agora, daqui para dentro, não é minha parte, não é meu departamento. Porque senão a gente cai nesse erro de dizer quem entra e quem não entra, quem é e quem não é. E em nome da nossa fé, a gente vai matando muita gente por aí, simplesmente porque pensam diferente de nós. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos ser ministros da reconciliação. Sabe o que é isso, João? O nosso trabalho é reconciliar as pessoas com Deus. É levar as pessoas a um encontro pessoal com Jesus. O que Paulo estava vivendo era ser um ministro da separação. Significa que as pessoas que se aproximam de nós, elas precisam, quando se aproximarem de nós, automaticamente se aproximarem de Deus. Por quê? Porque nós somos ministros da reconciliação. Então, quem anda perto de nós precisa conhecer um pouco mais sobre Deus. Você já se perguntou o que as pessoas pensam quando se aproximam de você sobre a sua fé? Como as pessoas lidam? Porque talvez alguém se aproxime de você e diga assim, puxa, não, realmente, eu tinha certeza que ele era crente. Por quê? Porque é o jeito que ele fala, como ele é amável, como ele é honesto, olha como ele faz tanta coisa boa, olha como ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Será que é isso que acontece? E aí elas se aproximam mais do Senhor? Ou será que elas olham e falam assim, eu sabia que era crente, por quê? Olha o jeito que trata a esposa. Sempre um crente. Comprou e não pagou, sabia. Você quer ver um negócio que me deixava triste? A gente tem alguns empresários aqui na igreja, e aí, um tempo atrás, eu saí com um deles, assim, fui, na verdade, no negócio deles, a gente sempre ia aqui na cidade. E aí eu cheguei lá e falei, caramba, toda vez que eu venho aqui tem um funcionário diferente.
nunca são os mesmos atendentes, né? Não roda tanto assim, né? Não dá para você ficar contratando toda hora e treinando toda hora. Falei assim, pastor, sabe o que acontece? É que eu me esforçava para contratar crentes. A Suelen e o Thiago estão aqui que não me deixam mentir. Eu me esforçava para sempre contratar crente. Por quê? Porque eu sou crente, então eu falava, vamos ajudar, né? Fazer. Pastor, todos os crentes que eu contratei, todos, me deram dor de cabeça. O último me processou. Sabe o que eu faço agora? Não contrato mais crente. Não contrato. Irmãos, isso é uma coisa tão triste. Por quê? Porque se nós somos seguidores de Jesus, as pessoas deveriam se aproximar de Jesus por conta da nossa conduta e não o contrário. Ou seja, se nós somos ministros da reconciliação, antes de conhecer Jesus, a gente pode até ser agente de morte sem saber. Mas a partir do encontro que a gente tem com Jesus, palavras de vida precisam sair da nossa boca. Ei, em nome de Jesus, pare de ser agente de morte. Pare de ser alguém que leva só más notícias. Se você teve um encontro com Jesus, a morte não pode mais ocupar a sua boca. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Sabe, eu não gosto muito de ficar falando sobre negativismo aqui, porque não casa muito com as coisas que eu falo aqui. Mas tem gente que é tão negativa que só mata, só mata. Aí eu estou pensando em abrir um negócio. Abrir negócio no Brasil, meu Deus, você vai morrer. Não, é melhor você ficar aqui quietinho, ó, vai, senta lá. Fica lá, não faz nada não, porque o Brasil é muito ruim. Não, eu estou pensando em casar. Vixe, casar, meu amigo. Nossa, olha lá, quer casar, ó. Vai, casa. Eu estou passando uma crise no casamento, larga, vai embora. Já viu? Gente que é só portador de más notícias, de coisas negativas. Mas quando a gente encontra com Jesus, não pode mais ser assim. Palavras de vida têm que sair da nossa boca. Ei, se Deus está te guiando, vai em nome de Jesus. Você vai chegar, Deus vai restaurar o casamento, Deus vai restaurar a sua família. Você quebrou financeiramente, mas Deus pode restaurar a sua empresa, Deus pode te levar a lugares inimagináveis. Se Ele vai levar ou não, eu não sei, mas que Ele pode, Ele pode. Somos portadores de boas notícias, somos agentes de salvação. Eu não sou a pessoa que prega, eu acho pelo menos, né, as mensagens mais positivas da vida. Tem dia que eu chego aqui, porque eu apanho em casa, eu já falei, né, eu apanho olhando para a Bíblia, eu não gosto de apanhar sozinho, eu trago aqui também. Mas a palavra de Deus é uma palavra de boas notícias, de esperança. Não é o coach que inventou isso, é a palavra do Senhor, é uma palavra de que quando tudo dá errado aqui, vai dar certo na eternidade, está tudo bem. É sobre isso, eu oro nesse dia, irmãos, que assim como aconteceu com Paulo, aconteça com a gente também. Que sejamos homens e mulheres que profetizam vida e transformação sobre a vida da nossa família, dos nossos amigos. Que as nossas palavras se adequem à nossa nova identidade. Que Deus faça de nós agentes de vida, pregadores de boas notícias. Quando alguém chegar para você, seja um agente de boa notícia, seja um portador de vida, a vida de Jesus, que pode transformar a história de uma fera selvagem como Paulo e colocá-lo como um pregador do evangelho. Sabe o que eu já ouvi, gente? E eu fecho esse ponto aqui. Gente dizendo assim, o meu filho, que é uma história fictícia, tá? O meu filho, ele está envolvido com droga há 30 anos. Eu já ouvi gente dizer assim, isso aí, cara, não tem mais jeito mesmo, é só orar e para Deus recolher. Como é que é? Se Deus não conseguir dar jeito, o Deus que criou todas as galáxias, o Deus que criou todos os neurônios, o Deus que faz coisas que a humanidade em 2024 é incapaz de conceber, se Ele não conseguir tirar um cara viciado no crack, viciado na cocaína, viciado na pornografia, viciado em tigrinho, se Ele não conseguir resolver isso, acabou. Aí a gente fecha as portas. Nós somos o povo que crê que Deus ainda faz milagres. Nós somos o povo que crê que Deus ainda transforma a história de um homem como Paulo em um grande pregador do Evangelho de Jesus. Eu quero profetizar, sabe, o seu familiar mais difícil, eu creio que ele pode se tornar um grande pregador. Eu creio que ele pode, ganhando ele, a gente pode ganhar a sua família inteira. Em nome de Jesus. De um agente de morte, o Paulo se tornou um grande pregador do Evangelho. Segunda coisa que aconteceu com Paulo é que de um cara orgulhoso de si mesmo, ele se tornou
servo de todos. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem, eu terminei ela ontem à noite. Como Deus falou comigo sobre isso? Como a gente fala pouco sobre orgulho na igreja, né? A gente gosta de falar de um monte de pecado, mas o pecado do orgulho, a gente entra naquela lista de pecado tipo a gula, sabe? A lista de pecado da gula fica lá, assim. Aqui, na lista de pecados maiores, a gente mantém os visíveis. Então, os pecados sexuais, o pecado do adultério, os pecados que a gente enxerga, pecado do vício na droga, essas coisas assim, de ser palmeirense, aí a gente vai mantendo aqui, nesse. Agora, os pecados que a gente vai olhando, a gente fala assim, o orgulho, não é bem assim, né? É um orgulho bom, é uma gula boa, eu só gosto de comer. E a gente vai deixando lá no cantinho. O Paulo, antes do encontro com Jesus, era alguém orgulhoso da sua religiosidade. Orgulhoso do que fazia, orgulhoso de quem ele era. Você não acredita? Eu trouxe na palavra. Olha só, como o próprio Paulo falava sobre ele mesmo, eu trouxe na versão da Bíblia a mensagem, que é bem na veia mesmo. Olha só. Paulo dizendo, se fosse uma questão de tentar impressionar a Deus com credenciais, eu teria todos os motivos para me gabar. Passei por todos os rituais, fui circuncidado ao 8º dia, nasci de uma família pura da raça de Israel, sou da tribo de Benjamim, uma tribo cheia de história, fui criado como judeu, entre os judeus, um legítimo fariseu. Tinha grande paixão e perseguia os seguidores de Cristo e era meticuloso em observar os mandamentos da Torá. Fui um defensor da religião extremamente zeloso. Karina, sabe o que Paulo está dizendo? Se tinha alguém que podia bater no peito e falar assim, eu sou judeu, esse alguém era eu. Tipo alguém que chega na igreja hoje e fala assim, se alguém pode falar que é cristão, sou eu. Por quê? Porque eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu estou na igreja, já preparei minha oferta do amor à casa antes mesmo do pastor falar. Eu não perco um culto, todas as séries de mensagens eu estou lá, participo do GC, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, e a gente vai se orgulhando, dizendo assim, olha o tanto de coisa boa que eu faço. Não é um privilégio eu ter Deus, é um privilégio Deus me ter na família dele, porque eu faço tudo o que ele pede. Eu sou muito bom para essa igreja. Quem disse isso? Satanás. Brincadeira. Eu sou muito bom, o dia que essa igreja me perder, meus amigos. Mas olha só como ele termina essa mesma fala, porque aqui Paulo está contando da história dele antes de Jesus, olha só. O muito que eu pensava ser importante, agora, à luz de Cristo, não significa absolutamente nada. Não significa nada comparado com o grande privilégio de conhecer Jesus como meu mestre. Tudo que eu pensava ter como objetivo na vida é insignificante, é como esterco. Vocês sabem o que é esterco, irmãos? Vocês sabem o que é esterco. Eu abandonei tudo isso para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele. Eu não quero mais a justiça que vem de tentar cumprir a lei, eu quero a que vem de confiar em Deus, a justiça do Senhor. Tudo que eu quero, olha isso, que loucura, o cara que se orgulhava de ser um fariseu, de ser judeu, de perseguir os cristãos, olha o que ele diz, tudo que eu quero é conhecer Jesus de maneira pessoal, experimentar o seu poder de ressurreição, ser parceiro em seu sofrimento, e ir com ele até a morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tudo que para mim era importante, quando eu conheci Jesus, eu percebi que não servia de absolutamente nada. Antes eu me orgulhava daquilo que eu fazia, agora meu único orgulho nessa vida é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Irmãos, eu estou pregando aqui para pessoas que são orgulhosas, porque são boas, porque fazem bem, porque falam bem, porque oram, porque pregam, porque vendem, porque fazem e acontecem. Irmãos, na verdade, o nosso grande orgulho tem que estar naquilo que Jesus faz, não naquilo que nós fazemos. Tem gente orgulhosa porque está na igreja há 30 anos. Se você não conhecer a Jesus profundamente, 30 anos podia ser 60 anos. Se fechar os olhos hoje e não tiver um encontro com Jesus, não tem lugar para você no reino de Deus. Tem gente orgulhosa porque vem de uma família pastoral. Nossa, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, meu tataravô era pastor, o meu trisavô fundou a primeira igreja lá no sertão da Bahia. Tá aí você,
Filho de crente, crentinho não é. E aí você vai construindo a sua história em cima da história dos outros. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai falar assim: tá, mas e a sua história? Quanto de mim você conheceu? Eu vim aqui dizer para nós que a nossa performance não encanta Deus, não. Você acha que Deus bate palma para o nosso currículo? Nossa, que bonito, ó, tá todo domingo na igreja, que legal, parabéns. Se o nosso orgulho ainda está nas nossas obras, na nossa religiosidade, no quanto a gente é bom, a gente ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Porque quanto mais cheios de nós, quanto mais cheios de orgulho, menos espaço, entre aspas, tem para Deus agir. Porque quanto mais a gente se orgulha de quem nós somos, menos tem espaço para o Espírito Santo preencher a gente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, dando exemplo para nós de que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, para que haja espaço para o Espírito Santo do Senhor preencher o nosso coração. Hoje é dia de mudarmos de postura, irmãos. A gente tem que se orgulhar menos do que fazemos para Ele, e mais do que Ele faz em nós. A gente tem que se orgulhar menos do que aquilo que a gente faz para Jesus, ou naquilo que a gente faz para Jesus. E se orgulhar mais naquilo que Jesus está fazendo em nós. Eu oro para que a mesma mudança que alcançou o coração de Paulo alcance a gente nesse dia também. Põe de novo que a Diana não conseguiu tirar foto. Aqui, ó. Diana fez uma cara de tristeza, Diana. Pronto. Sabe, irmãos, porque depois de encontrar com Jesus, o Paulo se tornou um servo humilde, disposto a colocar outras pessoas acima de si mesmo. O Paulo antes de Jesus é o Paulo que manda matar. O Paulo depois de Jesus é o Paulo que está pronto a morrer, preso. Vai ler Filipenses. Você quer um livro para você ler essa semana? Filipenses, pronto. Vai ler Filipenses. Vai ver como Paulo trata o momento em que ele está preso. Ele começa a dizer, cara, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu estou preso por amor a vocês. Eu estou preso, e se eu estar preso vai ajudar em alguma coisa na história de vocês, está tudo bem. Essa é a minha segunda oração, que o nosso orgulho seja simplesmente por aquilo que Deus tem feito em nós. Irmãos, para de se orgulhar com aquilo que os outros estão vendo, começa a se orgulhar naquilo que Deus está tornando você. A sua competição não é com os outros, a nossa competição não é com outras igrejas, a competição da ADAI é com a gente mesmo. E nos tornarmos mais maduros do que éramos ano passado. E nos tornarmos mais generosos com a sociedade do que éramos ano passado. Porque se a gente se prender em disputar com outras igrejas, se a gente se prender em disputar com a carreira dos outros, a gente está perdido. Mas quando a gente começa a pensar como Deus está transformando a minha vida, como Deus está transformando a nossa igreja, aí sim, aí a competição de verdade começa. Porque a gente vai ser melhor do que a gente era ano passado. Porque a gente vai querer ter um conhecimento bíblico melhor do que a gente tinha ano passado. Que o nosso orgulho seja muito menos voltado a nós mesmos e mais sobre aquilo que Deus pode gerar através de nós na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. A terceira e última coisa que aconteceu com Paulo é que de um chamado comum e ordinário, Deus fez nascer uma vida sobrenatural. De um chamado comum e ordinário, Deus fez nascer uma vida sobrenatural. O Paulo começou como um homem com um objetivo muito estreito. Não imagino o Paulo sonhando em se tornar alguém conhecido. Para mim, o Paulo era um cara que queria seguir a Torá, seguir o que os profetas falavam, ser um bom fariseu, um mestre da lei, e tudo certo. Só que esse não era o plano que Deus tinha para a vida de Paulo. O plano de Deus para Paulo era muito maior. Aquele que começou como um protetor da lei, termina sua vida como um dos maiores evangelistas da história do mundo. Depois do encontro que Paulo teve com Jesus, ele escreveu 13 cartas, que são mais do que cartas, porque por trás de cada carta tem uma igreja, fundada, ou por Paulo, ou por um discípulo de Paulo. Atrás de cada carta tem uma pessoa que foi discipulada por ele. A história de Paulo gera impacto na nossa vida, a ponto de quando a gente monta uma série de mensagens em 2024, o nome que vem na nossa cabeça para a gente fechar essa série é o nome de Paulo. É o Paulo que dá nome ao estado onde a gente vive. Por quê? Porque Deus tinha mais para Paulo do que ele poderia imaginar. Aquele que começou com um chamado comum e ordinário, agora descobre que Deus normalmente, grave isso, Deus normalmente multiplica o impacto daqueles que se submetem à sua vontade.
Deus multiplica e leva a gente além. Estou vendo a Maria aqui, vocês conhecem a Maria? Maria é uma das pastoras aqui da nossa igreja. Maria, foi o seu pai que começou a escola? Eu duvido que o seu pai, posso estar muito errado, mas eu duvido que ele tinha noção dos impactos que o Polis Colégio ia ter na história da humanidade. Todos os alunos que já foram formados, a sua história de vida, a história do pastor Yuri, a história do Igor, todo mundo, os alunos que passaram e viraram médicos, advogados, dentistas, professores, pais de família, homens e mulheres dignos, gente que pode chegar à presidência da república, sei lá. Por quê? Porque Deus multiplica o impacto das pequenas coisas que a gente começa quando a gente faz debaixo da vontade dEle. Porque às vezes a gente está pensando, puxa vida, eu vou falar de Jesus para o meu chefe, mas aí o seu chefe vai falar para o outro chefe, que vai falar para o outro fulano, que vai falar para o prefeito, que vai falar para o governador, que vai falar, e de repente está todo mundo sendo transformado por uma onda do Espírito Santo de Deus. Porque o Paulo, depois de Jesus, é o cara que escreve para líderes, é o cara que encontra com governantes. Sabe, irmãos, eu creio de coração, isso aqui eu não vou ficar me justificando toda hora também não, mas Deus está chamando a gente para sonhar mais alto, Deus está chamando a gente para imaginar onde Ele pode levar a gente, sabe? Porque foi assim na história de todos os personagens que a gente viu. O Jacó queria ser Esaú, mas Deus já via o Jacó Israel, falando assim, você vai ser o pai de 12 tribos. O Davi queria ser pastor de ovelha, e Deus fala assim, não, você vai ser o maior rei da história de Israel. A Maria talvez queria ser mãe de um bebê, e aí Deus diz assim, não Maria, pelo amor de Deus, você vai ser mãe do Salvador da humanidade. E aí o Paulo que queria ser um protetor da lei, e Deus diz, não, você vai ser o maior evangelista que essa terra já viu. O Novo Testamento vai ser composto muito mais pelo que você vai escrever do que pelos outros. Acredite, nós não temos noção do que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente se rende a Ele por completo. A gente não tem dimensão de onde Deus pode nos levar. Eu já contei essa história aqui outras vezes. O pai da Suelen, a Suelen é minha prima, o Thiago é meu primo porque casou com a minha prima. Eu gosto de reforçar essa situação aqui. O pai da Suelen um dia teve um encontro com Jesus. E aí ele foi e contou sobre Jesus, eu não sei a ordem das coisas, tá, irmãos? Eu não estava lá para ver. Mas aí o pai dela contou para os nossos tios, e aí os nossos tios tiveram encontro com Jesus, e aí depois ele foi e contou para os meus pais tiveram encontro com Jesus. Quando foi ver, por causa de um cara, toda a nossa família estava entregue aos pés de Jesus, e aí por causa que eu cresci num lar cristão, eu sempre fui muito envolvido com a igreja, eu fui crescendo, a Suelen foi, se mudou para Belo Horizonte, estudou num dos seminários mais importantes do Brasil, há muitos anos atrás, eu fui crescendo, hoje a Suelen é uma das ministras de música da nossa igreja, hoje eu sou um dos pastores da nossa igreja, por conta da atitude de uma pessoa que decidiu passar para frente aquilo que recebeu do Senhor. Onde será que o Bruninho pode chegar? Eu me lembro de quando o Thiago chegou na nossa igreja, lá, outra igreja de onde a gente veio, eu falo isso toda hora para ele, toda hora. Por quê? Porque por conta do meu tio ter falado para o meu outro tio, que falou para o meu pai, que fez a Suelen crescer na igreja, que me fez crescer na igreja. Quando o Thiago chegou, eu estava na igreja, a gente se conheceu, a gente virou amigo, ele pegou a minha prima, e aí, hoje o Thiago é um dos diretores de banda da nossa igreja, um homem de Deus, por conta da atitude de uma pessoa lá atrás. Deixa eu repetir, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida, na vida de outras pessoas, quando você rende o seu coração à vontade do Senhor. Você não tem noção de onde Deus pode te levar. Deus pode colocar você, eu falei isso aqui de manhã, sabe que eu nunca tive muitos sonhos assim não, nunca sonhei, enfim, mas Deus tem mudado isso. Há um ano atrás eu comecei a sonhar, a desejar outras coisas assim, sonhos do Senhor. Aí eu começo a olhar para uns caras assim, hoje no culto das 9, uma moça me parou ali na porta e falou, pastor, você é amigo do Douglas Gonçalves? Eu falei, não, mas queria. Eu falei, nossa, você parece com ele? Eu falei, em que sentido? Dependendo do sentido é coisa boa, dependendo do sentido. Aí eu comecei a pensar, eu falei para ela, o Douglas Gonçalves é uma inspiração para a nossa nação, o cara é um monstro, eu gosto muito dele e tal. Sabe o que eu tenho orado, Marcelão? Eu quero estar na mesa com esses caras. Eu quero que Deus me leve para perto desse tipo de gente.
É impossível. Será que é alguma coisa impossível para o Senhor? Que eu não estou falando de orgulho, não. Eu digo que não, eu gosto de sentar com vocês também, tá tudo certo. Eu gosto de sentar com o pastor Soeiro, gosto, tá tudo bem. Pode me convidar para almoçar, que vai ser muito legal. Eu vou na sua casa, almoço, vai ser uma bênção. Mas sabe, Deus quer elevar o nível dos nossos sonhos. Deus quer levar a gente para lugares que a gente não imagina que a gente poderia ir. Colocar a gente sentado em mesas que a gente nunca imaginou que a gente poderia. Deus pode conectar histórias como conectou a sua para que você chegasse num culto como esse. Paulo descobriu isso na pele, e esse é o último versículo que eu vou ler aqui para nós, porque ele fez questão de registrar em Efésios 3:20, talvez o grande resumo da história do apóstolo Paulo, e é o resumo da nossa história também. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer você viver os melhores anos da sua vida nos próximos anos. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode gerar impacto na nossa igreja. Deus pode fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pastor, mas a minha família é toda estragada. Paulo também era, e Deus transformou a história dele. Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, não conforme aquilo que nós temos na mão, mas conforme o poder dele que opera em nós. Foi isso que Paulo entendeu. O meu orgulho não pode estar na minha mão, o meu orgulho tem que estar naquilo que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer muito mais, muito mais. Ei, você que deixou de sonhar com a sua carreira, volte a sonhar em nome de Jesus. Você que falava, puxa vida, para os outros tem, para mim não tem, eu creio que Deus pode fazer. Se Ele vai fazer é outra coisa, eu não posso te prometer, mas que Ele pode fazer, Ele pode. Você que deixou de sonhar sonhos familiares, você que deixou de sonhar sonhos ministeriais, volte a sonhar em nome de Jesus, volte a sonhar. Por quê? Porque Deus pode fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Eu oro para que a gente saia daqui com a certeza de que tudo que a gente conversou ao longo desse mês não é pelo que a gente é, mas pelo que Deus pode fazer através de nós. O Deus de Paulo ainda está trabalhando, o Deus do Nick ainda está trabalhando. O Deus que pega um dos maiores líderes de gangue da história dos Estados Unidos e transforma num evangelista, ainda está trabalhando. O Deus que pega um alcoólatra e transforma num homem de Deus, ainda está trabalhando. Deus está trabalhando, não há nada difícil demais para o Senhor. Ele pode transformar a nossa dor em propósito. Você que está sofrendo, Deus pode transformar a sua dor num lindo testemunho. Deus pode transformar a sua história num testemunho que vai impactar a vida de outras pessoas. Deus pode transformar um orgulhoso em um homem humilde, numa mulher humilde. Deus pode. Assim como Paulo, que a gente esteja disposto a experimentar do poder transformador do Senhor. Eu encerro essa série de mensagens com um simples desejo. Deixa o Senhor transformar a sua história. Deixa o Senhor ocupar o lugar de Senhor da sua vida. Sabe, o grande problema que nós temos é que às vezes a gente chama Deus de Senhor. Ouça isso, por favor. Às vezes a gente chama Deus de Senhor, mas a gente não deixa Ele trabalhar como Senhor. A gente fala, Senhor, transforma a minha vida. Aí quando Deus vai lá e fala assim, beleza, deixa eu transformar, deixa eu tocar aqui. Aí fala, não, aqui não. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não. Peraí, mas eu não sou Senhor? Não, o Senhor é Senhor, mas não dá para o Senhor fazer o que o Senhor quer fazer. Tem que ser do meu jeito também. E aí a gente vai entrando nesse lugar onde às vezes Deus tem que jogar a gente no chão, como jogou Paulo. Fala, ei, fera selvagem, você que é indomável, você que quer que Deus faça de acordo com aquilo que você quer que Ele faça. Ei, fica no chão agora, olha aqui o que eu posso fazer com alguém que se rende plenamente à minha vontade. Olha tudo que Deus fez na sua vida, meu irmão. Olha tudo que Deus fez na sua vida, minha irmã. Será que esse Deus não é confiável, não? Será? Eu quero orar por você, pedindo para que o Senhor faça de nós gente que prega o Evangelho, de agentes de morte para pregadores do Evangelho, de gente orgulhosa para gente que vai sair daqui querendo servir todo mundo, e de gente comum em gente extraordinária, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, obrigado pela história de Paulo, obrigado pela história de Maria, pela história de Davi e pela história de Jacó. Obrigado pela sua palavra, que é inerrante, a sua palavra que transforma. Deus,
Como eu disse, Pai, eu vou até onde eu consigo ir, mas todos nós, a começar de mim, eu dependo do Seu sobrenatural. Dependemos do sobrenatural do Senhor para nos convencer, para nos transformar. Deus, eu oro para que o Senhor eleve o nível dos nossos sonhos nesse dia. Pai, que o Senhor nos faça sonhar mais alto, desejar mais alto. Deus, que os nossos desejos estejam linkados ao Seu coração. Queremos sonhar os Teus sonhos, queremos desejar os Teus planos. Assim como Paulo, que se perdeu na religiosidade, e se tivesse aberto os olhos para encontrar aquilo que o Senhor tinha, não teria perdido tanto tempo. Deus, nós não queremos perder tempo. Abre os nossos olhos espirituais nesse dia, em nome de Jesus. Queremos viver a Sua vontade sobre a nossa vida, Pai. Queremos, ó Deus, e precisamos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Se você pode, coloque de pé onde você está.